Você tem dúvida que pornografia é a desgraça desse tempo? Consumo de pornografia diminui uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, é comprovado cientificamente. Prejudica a plasticidade neural, consumo de pornografia gera burrice. Não é coisa de homem, não. Pornografia é coisa de escravo. Não tenha dúvida. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas hoje eu quero te chamar para a responsabilidade de entender que o certo só você pode fazer. Existe um banquete para você. E esse banquete se chama prazer sexual no casamento. E para desfrutar dele, você vai ter que fazer escolhas. E as escolhas é dizer não para o que é errado e fazer o que é certo. Ari, o que é certo? Primeiro, sexo gostoso, ele precisa de conexão emocional. Existem muitas mulheres se sentindo usadas, se sentindo um vaso sanitário. Então, queridos, comecem primeiro conectando de cima para baixo. Como eu disse, o olhar, o cheiro, o beijo, a voz, o som. Depois que você se conecta ali, começa a conectar o corpo a algo poderoso para que o sexo seja gostoso, para que a ereção venha de uma maneira mais natural, sem você ter que ficar o tempo todo tomando uma medicação ou pensando qualquer outra coisa errada. Sabe o quê? Sentir a pele um do outro. Tem até estudos que comprovam que o bebê que nasce prematuro, quando é colocado no peito do pai ou da mãe, a probabilidade dele sobreviver é até 98%. Ei, voltem a dormir pelados. Vocês têm aquecedor aqui. Mais pele com pele. Mais abraço demorado, mais bochecha com bochecha. Queridos, há uma distância física muito grande de um homem e uma mulher casado. É nítido a falta de carinho aqui nos lugares e em outros lugares também que a gente passou. Voltem a tocar um no outro, mas voltem também a tocar e estimular o homem da sua vida, a mulher da sua vida, como? Conhecendo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Pega aí para mim, amor, que eu vou ver se dá tempo. Deixa eu dizer uma coisa. Conheça o corpo um do outro. Abre para mim. E é com essa alegria que eu quero que você levante as duas mãos lá em cima, as duas lá em cima, e aplaudam o que Deus criou. Aplauda a Preciosa e o Tudão. Pega aqui, amor. Tadadã! Quem criou isso aqui? Quem? Eu falo que essas são as peças principais do Jardim das Delícias. Querido, Deus sabia o que estava fazendo, não foi o diabo que criou, foi Deus. Nossa, irmã, mas na igreja? Não, você tirou a sua, desrosqueou, deixou em casa e veio para a igreja, né? Eu não mostro os dois rápido assim de uma vez, mas por conta do tempo eu quero explicar. Sabe, queridos? Oséias chega a dizer que o povo perece por falta de conhecimento, mas você não perecerá. Eu quero te dizer que você não precisa de pornografia para ter prazer, você não precisa de fantasiar nada para ter prazer, para se excitar, você precisa se conectar. Desfrutar de um banquete é sentar à mesa e experimentar um pouquinho de cada coisa. Não me responda, mas qual foi a última vez que você colocou uma música nesse ambiente, colocou meia luz, deitou a sua mulher de costa e ela totalmente sem roupa, você fez uma massagem nas costas, nos pés, virou ela de frente, massageou a cintura, o pescoço, os seios, para depois tocar lá embaixo. Só que aquela infeliz da pornografia te ensina que você tem que ir lá e... E acha que a mulher fala... Não começa assim, começa de cima para baixo. Querido, te ensinaram errado. Tem mulher que vai pegar no negócio do marido e... A mão cansa, ela vai com a outra mão. Daqui a pouco ela está enforcando. E ela vai pondo força. E de repente o Tudão, se tivesse um olho, caiu uma lágrima. Tá matando. Que treva. Eu vou repetir. Você não precisa de pecado. Você não precisa de sujeira. Você precisa estimular um corpo um do outro com vontade. Enquanto eu explico, faz assim com o dedo. Vai passar aí agora um outro gel para a gente finalizar. Vamos pingar aí. Você passa aqui, ó, dentro da gengiva e sente o sabor antes de engolir, ok? Dentro da gengiva, ó, assim, e sente o sabor. É sabor morango ou menta. Não tem açúcar, não tem glúten, não tem parabeno. Pode experimentar que é uma delícia. Explicações básicas para a gente concluir. Olhe para mim, preciosos. Começar pela Preciosa. Eu apelidei o aparelho reprodutor feminino de Preciosa e o masculino de Tudão. Quem gosta do Tudão, fala Tudão. Tudão. Quem gosta da Preciosa? Preciosa.
Mentira. Que matar do coração. Acabou a brincadeira, vocês não estão brincando. Canal vaginal por onde entra e sai o tudão, por onde sai o bebê no parto normal, por onde sai o sangue no período menstrual. Uretra por onde sai xixi, porém mulheres, antes de namorar, se der tempo, esvazia a bexiga. Porque aquela vontadezinha de fazer xixi durante a relação não é xixi. A mulher, quando está excitada, ela lubrifica pelo canal vaginal, nas glândulas de Bartolin, pelas glândulas pararetrais e glândulas de Esquim. Então é normal sentir vontade de fazer xixi, não é xixi. Aqui os pequenos lábios, aquela linguinha que fica para fora assim. Querida, aqueles pequenos lábios que não nasce pelo, deixa o marido fazer. Você vai ser mais feliz, vai ver o céu mais azul, a vida fica diferente. Aqui são os grandes lábios, onde raspa, depila, faz laser, né? Aqui em cima tem aquela parte gordinha que eu apelidei de capu de fusca, aquela assim, ó. Desceu a parte gordinha, cai na parte molinha. A parte molinha, eu penso que Deus estava criando a mulher e falou, tadinha, vai lavar, passar, cozinhar, menstruar. Vou dar um presente para ela, vou colocar o botão da felicidade. Um botãozinho que quando acionar à direita, a mulher faz... Tem mulher que treme a perna, arranca o couro das costas do marido. E tem marido pensando, nunca vi esse botão. Tem que eu sei. Rapidinho. Homens... Quem está com o celular aqui? Rapidinho, rapidinho. Pega o celular, pega, todos. Todos, pega, pastor, pode pegar. Liga a lanterna do celular, rapidinho, rápido. Senão ela vai me... Todos assim, ó, com a lanterna. Quem não conhece vai procurar hoje à noite, que vocês vão encontrar, tá? Ei, fala comigo assim, é preciso. Bem forte, é preciso. Apertar a campainha. Antes de entrar na casinha. Isso aqui é a pontinha da iceberg. Na verdade, o clitóris é tudo isso daqui. Para você ter uma noção, o homem, quando estava no ventre da mãe dele sendo formado, ele não tinha um tudão, ele tinha um tudinho. Aí Deus falou, vai ser um homem. Isso aqui se tornou um tudão. O homem, para ter uma ereção, precisa de uma média de 80 a 100 ml de sangue indo para a parte íntima, para aquela coisa murcha ficar... A mulher, para ter um orgasmo, precisa de uma média de 350 a 500 ml de sangue indo para a região. Porém, o homem tem um orgasmo e... A mulher pode ter vários orgasmos numa relação só, tipo... Deus é bom o tempo todo. Agora presta atenção, é preciso estimular. Ari, mas isso não é masturbação? Fala comigo, não. Masturbação é um ato de prazer solitário, onde um indivíduo se toca até ter orgasmo. Masturbação é pecado, é antibíblico, Deus não está nisso. Agora, quando o marido estimula a esposa estimula o marido, é troca de carícias, vamos ler cânticos. É dois se tornando uma só carne. Agora, marido, estimular não é esfolar. Não é chegar e... A coitada está pulando para trás e você está arrancando o couro. Quem experimentou o produto aí? Pronto, eu vou explicar sobre o produto para a gente caminhar para o fim. Presta atenção. Preciosos. Esse momento é para quem? Por quê? Nós temos no Brasil a Bias, que é uma linha nobre de produtos para intimidade. Esse produto que você experimentou na boca é só essa sensação. Mas ele é um produto vegano, com registro na Anvisa, com FDA nos Estados Unidos, agora nós temos também, glória a Deus. E é um produto que quando a mulher aplica meia gotinha, fala comigo, meia gotinha aqui no clitóris, normalmente ela vai sentir bico do seio endurecer, nuca arrepiar e canal vaginal pulsado, a vontade de sair dançando. Ele é um ativador de libido natural. Meia gotinha logo no início da relação, tá? Meia gotinha no início da relação, porque se você passar muito, essa mulher vai pular dessa altura, a lágrima vai cair. Não tem de 2 litros. 2 litros. Brincadeira. Preciosos. Quem criou o genital? Quem? Sabe, queridos, eu quero caminhar para o fim, mas explicar algo. Esse jardim de delícias foi pensado. Deus não errou quando criou o sexo. Deixe seu marido tocar no seu corpo. Ari, mas eu tenho vergonha, meu corpo é isso ou aquilo. Queridas, nós não fazemos parte do padrão de beleza da sociedade, nós fazemos parte do padrão de beleza dos céus. Nessa terra, ou é envelhecer ou é morrer.
Mude o que você pode mudar, que te incomoda, mas aceite o seu corpo, aceite o envelhecimento, aceite a menopausa. Vá cuidando de você para que você seja cada vez mais saudável. Mas ei, preciosos, o sexo gostoso, nesse jardim de delícias, é uma escolha diária. Ei, ao invés de orar para acabar, ao invés de pensar em pornografia, o convite é: decida olhar para esse jardim e observar qual é a flor ou a grama que não está sendo regada. Com beijo, com carinho, carícias, com paciências, com toque. E entre quatro paredes, desfrute do que Deus criou. Quem criou o genital? Pega, irmã, pega com vontade. Pega sem frescura e pega enquanto está vivo. Porque um dia vai estar assim. Preciosos. Para quem quiser saber dos produtos, tem um kit especial no final lá, somente no final, agora não tem. Enquanto tiver palavra aqui, não tem. Só no final, quando não tiver palavra, a gente tem muito respeito por isso, então no final vai estar lá para vocês. Mas eu quero finalizar te falando algo. Durante muitos anos, eu odiei sexo. Vem cá, meu amor. Achava que sexo era algo sujo, errado, pecado. Às vezes eu tinha relação e chorava no escuro, ia tomar banho e chorava um pouco mais. Eu não sei quais foram as marcas o sexo te deixou, mas no começo do nosso momento aqui, eu te pedi para tentar lembrar. Olhe para mim. Não deixe as distrações tirar você daqui agora. Sabe, queridos, como a maioria de vocês nunca me escutou, eu preciso te dizer. Sexo, lá atrás, foram os motivos das maiores tragédias da minha vida. A minha história com sexo começou, eu tinha entre 7 e 8 anos, quando eu comecei a sofrer abusos sexuais. Quando aquele adulto chegou na minha brincadeira de criança, eu tentei falar para minha mãe, mas a minha mãe, tadinha, ou ela não acreditava em mim, ou ela não sabia o que estava acontecendo. Nesse mesmo período, meu pai foi embora. Então, a minha mãe se torna alcoólatra. A minha mãe bebeu por muitos anos. Eu chegava do colégio, às vezes, com fome. Minha mãe estava bêbada, chorando e cantando. Hoje os meus dias são de tristeza e solidão. A minha mãe era tudo o que eu tinha. Eu não tinha irmãs, tias, eu tinha a minha Terezinha. Nesse mesmo período, meu pai vai embora. E o meu pai, por falta de conhecimento, reproduz a história do meu avô. E o meu pai se casou 12 vezes. Meu pai era viciado em prostituta, ele ia no prostíbulo, pegava uma mulher, não dava certo, pegava outra, não dava certo. Então, vai ficando de pé sem nada nas mãos. Em silêncio, não conversa. Esse momento é muito importante. Nesse mesmo período, nós passávamos uma situação financeira extremamente difícil. Eu tinha cerca de 11 anos de idade quando eu cheguei em casa e minha mãe está caída no chão da sala. Eu virei, ela babava, a lágrima caía, ela tentava falar, mas a minha mãe não resistiu. A minha mãe morreu nos meus braços, eu tinha 11 anos de idade. No velório dela, os meus tios brigando, eu ouvi o meu tio dizendo: a Terezinha se matou. E, de fato, a verdade veio à tona. Minha mãe tirou a própria vida aos 38 anos de idade. Eu saí durante longos anos da minha vida atraindo abusadores. Com 13 anos de idade, eu consegui um emprego que eu sonhava muito em ter um emprego, que não fosse na casa de família. E ali uma amiga me indicou, um homem me contratou, só contratava acho que com 16, eu só tinha 13, e ele gostou muito de mim e me contratou. Eu só não sabia que era mais um abusador. Eu precisava muito daquele emprego. Eu odiava sexo, porque todos os homens que tinham se aproximado de mim durante quase toda uma vida, até os 17 anos, eram homens que queriam, de alguma maneira, usar o meu corpo. Eu não sei se você é um homem que abusou sexualmente de alguém, ou mexeu com as suas irmãs. Eu não sei se você é uma mulher que já foi traída, ou que já foi uma abusadora, ou que já abortou. Eu não sei se você era um homem que até aqui era viciado em pornografia. Eu não sei das suas tragédias, das suas fragilidades, das suas prisões ou escravidões. Mas eu quero te falar que um dia isso mudou. Fala comigo, um dia. Eu tinha 17 anos quando pela primeira vez eu conheci um homem.
E pela primeira vez eu conheci um homem que cumpria promessas. Eu conheço Jesus. E daquele dia em diante, eu entrei em um processo. Fala comigo, processo. Aquele dia marca um antes e um depois, porque daquele dia em diante, eu começo um processo de cura, de libertação, de transformação. Sabe, eu quero te falar algo. Ainda que o seu próprio pai tenha tocado em você de uma maneira que não devia, esta é uma oportunidade para você deixar aqui essa dor e liberar perdão. O meu processo começa, eu começo a entender que enquanto as pessoas me deviam alguma coisa emocionalmente, eu era escrava delas. Sabe, talvez você diz que perdoou a traição, mas quando você vai para o sexo, vem na sua mente assim: será que ele fazia assim com a amante? Será que com a prostituta era assim que ele fazia? Será que eu estou sendo melhor que ela? Chega! Essa é tarde para você silenciar essa voz. Essa tarde é para você rejeitar essa culpa. Talvez você tenta se aproximar de Deus como homem, mas vem na sua mente assim: como que eu posso ficar próximo de Deus se eu sou um cara pornográfico, se eu sou um cara imoral, se eu fui um abusador? Chega, a remissão e perdão para você. Sabe, queridos, eu decidi me relacionar com aquele homem. E aquele homem chamado Jesus, porque conhecer, a gente conhece o mecânico, o advogado, mas eu decidi me relacionar. Ele começa a limpar a minha alma e ele me deu uma chance. Que ele quer dar ela para você hoje. Fazer tudo novo daqui para frente. Meu pai hoje mora conosco. É um dos meus melhores amigos. É completamente perdoado. Meu pai não me deve nada, minha mãe não me deve nada. Mas um dia nós estávamos na área conversando e a minha filha caçula falou assim: ô vô, o senhor casou quantas vezes mesmo? E o meu pai, constrangido, todo mundo olhando, meu pai falou assim: uma. E me deu a vontade de falar umas coisas para ele, sabe? Mas o Espírito Santo disse: shh, não fala nada. Seu pai tem vergonha do que ele não pode mudar. Mas você pode. Ei, você também pode. Você pode bloquear essas pessoas, sair desses grupos. Você pode pedir perdão para sua mulher, para o seu marido. Você pode confessar os seus pecados para pastores, líderes, para pessoas que estão capacitadas, não perfeitas, mas capacitadas para te orientar. Você pode decidir nunca mais acessar a pornografia. Traz para a luz. Eu quero orar por você e antes disso eu quero te dizer: eu não sou vítima das minhas dores hoje. Porque eu entendi que esse banquete estava ali. E que esse jardim de delícias era um presente. Mas que primeiro eu precisava perdoar as pessoas que me magoaram. Depois eu precisava perdoar a mim mesmo pelas culpas. Mas depois eu precisava decidir fazer tudo novo. E o tudo novo é de acordo com o que a palavra te convida a fazer. Nós fizemos alguns pactos na nossa jornada, e um deles é de se reapaixonar quantas vezes for preciso. Abraça o seu cônjuge agora. Abraça coração com coração de frente, não fala nada, não é para fazer carinho, só sente esse abraço. Sente esse abraço. Respira fundo, sentindo esse abraço, não fala nada. Essa é a mulher que não desistiu de você quando você pisou na bola. Este é o homem que estava do seu lado. Vocês estão aí. Até quando você vai cobrar dívidas que esse homem não pode pagar? Até quando você vai cobrar dívidas que essa mulher não pode pagar? Essa mulher nunca vai conseguir suprir as suas carências da sua mãe. Esse homem nunca vai conseguir suprir as suas carências do seu pai. Mas vocês podem decidir hoje fazer um ao outro feliz. Vocês podem decidir hoje se desligar do que passou, se desligar sexualmente da história dos seus pais, se desligar sexualmente das histórias sexuais que você já viveu no passado. Você pode e você deve. E eu tenho esse convite para você. Coloque a mão sobre a cabeça um do outro. E se você puder, com a mão sobre a cabeça um do outro,
Você vai repetir em voz alta, o homem e a mulher. Repita assim: Senhor Deus, hoje, na autoridade do nome e do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, eu desligo sexualmente o meu cônjuge da história dos pais dele. Eu desligo dos vícios em pornografia, masturbação, adultério ou imoralidades. Hoje, no nome de Jesus, eu desligo sexualmente o meu cônjuge de todas as experiências que ele pode ter tido de forma física ou virtual com qualquer outra pessoa que não seja eu. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu pego de volta todos os pedaços sexuais do meu cônjuge que possam estar em qualquer outra pessoa que não seja eu. E eu pego de volta e eu devolvo para ele, em nome de Jesus. Assim também, hoje, eu tiro de mim e eu rejeito qualquer pedaço sexual que tenha em mim de qualquer pessoa que não seja o meu cônjuge. Hoje eu declaro o meu corpo, alma e espírito, sexualmente falando, conectado, ligado somente ao meu cônjuge, em nome de Jesus. Agora olhe para o seu cônjuge e repita comigo. Olhe nos olhos dele para a gente finalizar e repita assim: meu amor, hoje eu quero te pedir perdão. Me perdoa por todas as vezes que eu te magoei, que eu te rejeitei, ou que eu possa ter invadido sua privacidade. Me perdoa. Você é a pessoa que eu escolhi compartilhar a minha vida. E a partir de hoje, fala com convicção, homem e mulher, olhando nos olhos, a partir de hoje, eu me comprometo a me esforçar mais pelo nosso amor e pelo nosso prazer sexual, porque eu decido viver o melhor dessa terra no nosso jardim de delícias com você. Sela isso com um beijo de 6 segundos agora.